abrindo o card principal, o Mounir Lazzez, da Tunísia, que ia enfrentar o Eliseu Capoeira. O Capoeira saiu da luta por motivos pessoais. Ele vai enfrentar agora o Angie Lusa, que é um cara da Suíça, que treina com o Gregory Robocop. O Lazzez tem 34 anos, 10 vitórias e 2 derrotas, venceu 8 por nocaute e 2 decisões, e perdeu uma por nocaute e uma por decisão. Tem 2 lutas só no UFC, venceu a primeira por decisão contra o Al Hassan e perdeu a segunda por nocaute no primeiro round para o brasileiro Warley Alves. O Lusa tem 28 anos, 8 vitórias e 2 derrotas, 5 por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão, perdeu as 2 por decisão. Ele teve um ótimo início de carreira, ele atropelou os 6 primeiros adversários no primeiro round, parou em 2016 e voltou em 2018. Depois desse retorno ele fez 4 lutas, perdeu 2 por decisão e venceu 2 por decisão. Uma dessas vitórias foi uma decisão dividida. Bom, o Lazzez está com cerca de 65% de favoritismo. Também é uma luta difícil de analisar. O Lazzez tem uma experiência em alto nível maior, com certeza, mas o Lusa tem uma boa equipe aí de treinador, ele é bem grande e forte também, tem um bom poder de nocaute, mas depois do retorno dele, ele não conseguiu nocautear mais ninguém, até porque ele estava pegando adversários em um nível um pouco melhor, e ainda aceitou a luta de última hora, faltando um pouco menos de uma semana. Então eu fico com a vitória do Mounir Lazzez. Não sei se consegue um nocaute, mas eu vou arriscar um nocaute sim. Não acho que essa luta vai para decisão. O estilo dos dois não diz para mim que vai ser uma decisão. Então Lazzez por nocaute. Bom, a segunda luta do principal, o Pat Sabatini, americano, vai enfrentar o canadense TJ Laramie. Luta válida pelo peso pena. O Sabatini tem 31 anos, 16 vitórias e 3 derrotas, 2 vitórias por nocaute, 10 por finalização e 4 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Ele é treinado pelo Daniel Gracie, é um especialista aí no jiu-jitsu, dá pra ver pelo número de finalizações que ele tem. Fez 3 lutas no ano passado pelo UFC, venceu todas, 2 por decisão e 1 finalização. O Laramie tem 24 anos, 12 vitórias e 4 derrotas, venceu 7 por nocaute, 2 por finalização, 3 por decisão, perdeu 2 por nocaute, 1 por finalização e 1 por decisão. Venceu o Contender Series em 2020, fez uma luta só no UFC, quando ele perdeu para o Derrick Milner por finalização no primeiro round. Bom, o Sabatini tem um dos maiores favoritismos da noite também, cerca de 80%. Dessa vez eu vou concordar, para mim a maior diferença técnica da noite está nessa luta. O Sabatini é muito melhor em todos os critérios. Ele é melhor na luta em pé, um pouco melhor na luta em pé, mas na luta agarrada ele é infinitamente superior. E eu acho que ele deve finalizar, talvez até no primeiro round. Mas se ele não finalizar, vai ser um domínio completo. Não vejo muitas chances não para o canadense. Claro que luta, tudo pode acontecer. Então, Pat Sabatini por finalização no primeiro round. Terceira luta do card principal, pelo peso galo feminino. Vai ser a Chitara contra a Mulan. A brasileira Maíra Bueno Silva, que tem o apelido de Chitara, vai enfrentar a chinesa com o apelido de Mulan, Wu Yanan. A Maíra tem 30 anos, 7 vitórias e 2 derrotas, 1 vitória por nocaute, 5 finalizações e 1 por decisão, e perdeu 2 por decisão. Tem um empate também. Venceu o Contender Series de 2018, lutou 5 vezes pelo UFC. Ela finalizou a Gillian Robertson, que é uma ótima lutadora aí, principalmente na luta de chão, foi finalizada pela Maíra, e a Mara Borella. Perdeu para Marina Moroz, que é muito boa também, e para Manon Fiorot, por decisão as duas. A Manon Fiorot é aquela francesa que venceu a Jennifer Maia, que também é outra ótima lutadora, muito alta para a categoria, tem um striker excelente. O empate foi com a Montana de la Rosa. A brasileira teria vencido a luta, mas ela segurou na grade no primeiro round, em alguns momentos, e acabou perdendo ponto. Então ficou no empate. A Yana tem 25 anos, 12 vitórias e 4 derrotas, 6 vitórias por nocaute, 5 por finalização e 1 por decisão. Perdeu 1 por nocaute, 3 por decisão. Fez 4 lutas no UFC, perdeu 3, todas por decisão. Venceu só da Lauren Müller, por finalização. Bom, é mais um grande favoritismo aí da noite. A brasileira tem cerca de 80% também de favoritismo. E é outra luta que eu vejo um nível técnico muito diferenciado entre as duas. Para mim, a brasileira está um nível muito acima da chinesa. E dessa vez em todos os critérios. Na luta em pé, no jiu-jitsu principalmente, até no wrestling. A brasileira é mais forte,
Também vejo uma vitória aí da Maíra por finalização. Não sei se no primeiro round, talvez no segundo round. Agora que para mim vai ser uma das melhores lutas da noite, se não a melhor. O Miguel Baeza, americano, vai enfrentar o português André Fialho, pelo peso meio médio. O Baeza tem 29 anos, 10 vitórias e 2 derrotas, 7 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 1 por nocaute e 1 por decisão. Chegou no UFC em 2019 com cartel perfeito. Venceu as 3 primeiras lutas na organização, chegou a ficar com um cartel de 10-0. Aí enfrentou o Santiago Ponzinibbio, perdeu por decisão. E na sequência foi nocauteado pelo Carlos Williams no terceiro round. Venceu Hector Aldana, Matt Brown e Takashi Sato. O Fialho tem 28 anos, 14 vitórias e 4 derrotas, 11 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 2 por decisão. Perdeu 2 por nocaute e 2 por decisão. Fez só uma luta no UFC, vocês devem estar lembrados, foi contra o Michel Pereira e ele foi derrotado por decisão. Ele pegou a luta também meio de última hora. Fez 4 lutas em 2020, venceu todas por nocaute, sendo 3 delas no primeiro round. Bom, o Baeza tem um favoritismo cerca de 60%. Essa eu acho que vai ser uma das melhores lutas da noite, porque são 2 caras nocauteadores que gostam de porrada. E o que a gente gosta de ver é isso, é trocação, porrada o tempo todo. Então, alguém vai terminar na lona. Com certeza vai terminar por nocaute. E eu vou ficar com a vitória do André Fialho por nocaute. Ele tem um boxe de excelente nível. E na luta, se fosse um Muay Thai, ele não teria tanta vantagem. Ele praticamente não usa chutes. Mas ele tem um poder de nocaute muito bom e um ótimo boxe. Chegou até a ganhar um round do Michel Pereira. Então eu vou ficar com a vitória do André Fialho por nocaute. Agora a luta co-principal, também promete ser uma lutaça. O brasileiro Caio Borralho finalmente vai estrear no UFC. E ele vai enfrentar outro estreante, o russo Gadzi Omar Gadziev. Luta pelo peso médio. Borralho tem 29 anos, venceu 10 e perdeu só uma. 4 vitórias por nocaute, 3 por finalização e 3 por decisão. Perdeu 1 por decisão. E tem uma ainda sem resultado. Ele venceu o Contender Series 2 vezes para conseguir seu contrato com o UFC. A primeira foi uma decisão que não convenceu o Dana White. E aí na segunda ele não foi para brincar, nocauteou no primeiro round e conseguiu o contrato. O Omar Gadziev também tem 29 anos, está invicto na carreira, 13 lutas. Venceu 8 por nocaute, 3 por finalização e 2 por decisão. Venceu 7 no primeiro round. Vem de vitória no Contender Series em outubro por finalização no primeiro round, contra um brasileiro que é bom também, o Jansen Silva. Bom, luta muito equilibrada, difícil de analisar também. O russo está com leve favoritismo, cerca de 55% nas casas de apostas. Na luta em pé, eu vejo uma vantagem para o brasileiro. No jiu-jitsu ele também é melhor. O russo é melhor no grappling e no wrestling. Então, o problema que eu vejo, o russo é bom também na luta em pé, ele costuma ficar bom tempo lutando em pé. E quando precisa, ele leva para o chão, fica por cima e amassa o adversário e é difícil fazer alguma coisa. Não sei se o Borralho consegue a finalização, porque provavelmente ele vai trabalhar por baixo a maior parte do tempo. Então eu vou ficar com a vitória do russo, mas é uma luta que eu não passo perto em questão de apostas, porque pode acontecer qualquer coisa. Meu palpite vai para o russo por decisão. Eu acho que ele vai acabar amarrando essa luta para não deixar o brasileiro lutar. Luta da noite, Vicente Luque, o 4º do ranking dos meio-médios, vai enfrentar o Bilal Muhammad, que é o 5º do ranking, pela segunda vez. O Luque tem 30 anos, 21 vitórias e 7 derrotas, 11 vitórias por nocaute, 8 finalizações e 2 por decisão. Perdeu 2 por finalização e 5 por decisão. Está no UFC desde 2015, 17 lutas na organização, perdeu só 3. Perdeu pro Mikael Graves na estreia, pro Leon Edwards, que é um dos tops da categoria, e pro Stephen Thompson, o Underboy. Já venceu o próprio Bilal Muhammad, o Michael Chiesa, Tyron Woodley, Brian Barberena, Nico Price, Jalin Turner, Mike Perry, muito cara bom aí. O Bilal tem 33 anos, venceu 20 e perdeu só 3, 4 vitórias por nocaute, 1 por finalização e 15 decisões. Perdeu 1 por nocaute e 2 por decisão. Tem uma luta sem resultado também. Está no UFC desde 2016, perdeu para o Alan Jouban na sua estreia, foi nocauteado pelo Vicente Luque, lá em 2016, e já perdeu também para o Geoff Neal, em 2019.
Venceu 13, incluindo nomes como Stephen Thompson, Demian Maia, Takashi Sato, entre outros. Bom, Vicente Luque é favorito com cerca de 65%. Na minha opinião, ele é um dos lutadores mais subestimados, aí até pelos brasileiros. Ele é bem discreto, então talvez ele não seja tão carismático assim, mas ele é muito completo, ele é muito bom na luta em pé, muito bom no jiu-jitsu, ele finaliza aí de posições que muitos não conseguem. Ele tem uma boa guilhotina, ele pega no triângulo de mão muito bem também. Então acho que fica bem difícil pro Bilal Muhammad ganhar essa, justamente pelo estilo de luta. O Muhammad gosta do wrestling, ele ganhou do Stephen Thompson exatamente assim, amarrando a luta, segura a perna, leva para grade, amassa no ground and pound. Mas contra o Vicente Luque eu acho que essa tática não seria uma boa para ele. E na trocação, na luta em pé, ele é bem inferior na minha opinião. Então eu fico com a vitória do Luque, provavelmente por uma finalização ou um nocaute. Então é isso, o vídeo de hoje foi isso. Já postei também o card preliminar. Deixa o like, segue no Instagram, se inscreve no canal e vamos lá.